Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho, sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento de oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixa seu like, deixa seu pedido de oração e, se possível, você vai compartilhar com alguém que está carente de uma oração, da palavra de Deus, tá bom? Faça isso. Deus te abençoe. Tenho certeza que você sairá deste canal de oração nesse dia, abençoado por Deus, o nosso Pai. Que bom que você está aqui, prezados. E neste momento eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês. No livro de Jeremias, o capítulo é o 34, versículo 8. Jeremias 34, verso 8, eu gostaria de ler na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Gostaria de ler Jeremias 34, 8, que diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez uma aliança com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhes proclamar a liberdade. Este versículo introduz um momento em que o povo de Deus parecia estar respondendo positivamente a uma direção de Deus. Que direção é essa? De libertar os escravos, hebreus, no 7º ano. Mas depois quebrou a aliança, trazendo o juízo sobre si. Ou seja, mesmo aqui que o tema central seja justiça social e fidelidade à aliança, nós podemos extrairmos daqui lições valiosíssimas sobre oração, porque a oração e a obediência caminham juntas. Observa que o povo parecia se voltar para Deus, mas sua prática negava a fé. Então, não adianta orar pedindo direção se não estivermos dispostos a obedecer quando Deus fala. Não adianta você pedir oração, mas se você não obedece quando Deus ele fala com você. Oração sem obediência é uma incoerência, meus irmãos. Outra questão que observamos aqui, Deus ouve o coração, não só os lábios, ele ouve o coração. Eles fizeram aliança publicamente, mas no íntimo não sustentaram o compromisso que tinha feito com Deus. Em oração, Deus procura sinceridade e compromisso, não apenas palavras bonitas que Deus está à procura. Então, tem muita gente nos dias atuais que honram a Deus com os lábios, mas intimamente não sustentam compromisso com aquilo que disseram os seus lábios. Outra questão que nós observamos é que Deus responde ao arrependimento verdadeiro. A princípio, houve um movimento de retorno à justiça e Deus viu. Então, quando oramos com o coração quebrantado e arrependido, Deus ele se inclina e age a nosso favor. E as promessas feitas aqui diante de Deus, estas promessas sempre elas devem ser levadas a sério. O povo fez uma aliança, mas o povo logo após vai voltar atrás. E isso trouxe o quê? Juízo. Se prometermos algo em oração, mudança de vida, entrega, santidade, devemos cumprir, meus irmãos, com temor,
devemos cumprir com integridade aquilo que prometemos ao Senhor, porque as promessas feitas diante de Deus precisam serem levadas a sério. Outra questão que eu observo aqui, a oração ela deve gerar transformação prática. O povo orou, o povo fez aliança, mas não mudou por completo. Ou seja, a verdadeira oração não é só emocional, ela nos leva a uma mudança de atitudes corretas. A verdadeira oração. Oração não substitui justiça. Eles buscaram a Deus, mas eles agiram com injustiça e escravidão. Não adianta buscar a Deus e agir com injustiça com outras pessoas, ser injusto com outras pessoas. Então Deus não aceita orações de mãos sujas. É preciso alinhar o coração com a justiça do reino do nosso Deus. Outra questão que aprendemos aqui, a oração ela deve ser sustentada por fidelidade contínua. Eles começaram bem, mas eles não perseveraram, terminaram mal. A vida de oração ela deve ser constante, firme, ela deve ter continuidade e verdade, a vida de oração. Não apenas um impulso passageiro. Amém? Então, a oração deve ser sustentada por fidelidade. Busque a Deus. Outra questão, e aqui eu termino, quando nós quebramos nossas alianças com Deus, precisamos orar por misericórdia. Se você quebrou a sua aliança com Deus, ore, clame por misericórdia, porque a quebra da aliança trouxe consequências sérias para o povo de Deus. Quando falhamos, ainda podemos até orar, clamar e buscar a restauração pela misericórdia de Deus. Não adianta orar com os lábios e desobedecer com os nossos passos. Não adianta. A oração que agrada a Deus, ela vem de um coração quebrantado, coerente, obediente e disposto a mudar. Então guarde esta palavra no teu coração, de Jeremias, capítulo 34, versículo 8. Tenho certeza que o Senhor vai te fortalecer na fé e você será mais uma vez por Deus abençoado, abençoada através desta oração. Tá bom? Nós vamos clamar a Deus neste momento. Compartilhe com alguém esta oração, tá bom? Compartilhe com seu amigo, com o seu vizinho, compartilhe com alguém esta oração, porque é muito importante você compartilhar a oração, porque você vai estar levando a palavra de Deus, me ajudando a levar a palavra de Deus ao coração de alguém. E já pensou esta pessoa transformada e liberta por Jesus, porque você foi aquela que compartilhou o link da oração com aquela pessoa? Já pensou? Você sendo um instrumento de Deus na vida de alguém? Vamos orar, meus irmãos. Estou falando muito de oração porque é importante a oração na vida do povo de Deus. Tá triste, ore. Tá alegre também, ore, tá? Triste, ore. Alegre, ore. Tá na bênção, ore. Tá na prova, ore. Amém? Descendo ou subindo, ore. Conversa com Deus por meio da oração, porque o nosso Deus é um Deus justo, tá bom? E Ele peleja pela vida do seu povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todos sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença em oração para clamar a tua infinita misericórdia. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus que manifesta a sua glória na vida do seu povo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de orar mais uma vez, de clamar mais uma vez, de suplicar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por este privilégio. Obrigado, meu Deus, por este momento tão maravilhoso a qual o Senhor me concedeu mais uma vez diante de ti. Obrigado pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. Obrigado, Senhor, por nos proteger, por nos guardar de uma maneira toda especial. Senhor, continue com as tuas mãos estendidas, continue com as tuas mãos, ó Pai, abençoadoras, Pai, sobre a casa, a família, o lar, continue com as tuas mãos estendidas. A tua palavra nos afirma, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É mais um momento que nós te buscamos, é mais um momento, Pai, que me coloco diante de ti, com o meu coração aberto, com o meu coração voltado ao Deus maravilhoso, ao Deus poderoso. Que bom, meu Pai, que maravilhas é podermos estarmos reunidos mais uma vez em sua presença, através desta plataforma, ó Deus do YouTube, ó Deus, através do canal. Pai, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu. Ó Pai, nesta hora de oração, nos colocamos diante de tua presença com humildade, com reverência, com consciência da tua santidade. Tu és o Deus que conhece os corações, que vê além das palavras e examina a sinceridade de cada alma que se achega a ti. Ah, Pai querido, Pai amado, Senhor, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, Deus, depois que o rei Zedequias fez uma aliança com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhes proclamar a liberdade. Senhor, nós clamamos pelos internautas e seus pedidos. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que se une a esta oração. Tu conheces as suas lutas, as suas intenções, as suas promessas feitas em momentos de angústia, e também as vezes em que elas voltaram atrás por medo, por fraqueza ou falta de fé. Muitos dos que oram agora, Senhor, estão cansados de lutar sozinhos, estão presos em ciclos que desejam quebrar, sentem que falharam em compromissos espirituais, pessoas que carregam peso por não manterem aquilo que um dia disseram diante de ti. Mas hoje, Pai, não oramos com hipocrisia, mas oramos com verdade. Pedimos perdão pelas vezes em que dissemos sim, mas agimos com o não. Perdoa-nos, ó Deus, misericórdia pelas alianças quebradas, pelas promessas esquecidas, pelas escolhas erradas que muitas das vezes fizemos.
Ah, Senhor, dai-nos força para manter o que prometemos, mesmo quando for difícil. Que a tua graça venha restaurar, que a tua palavra alinhe o coração com a obediência, que a oração de hoje não seja apenas palavras bonitas, mas um recomeço verdadeiro. Consola os que choram aqui, restaura os que caíram, sustenta os que desejam permanecer fiéis e ensina cada internauta a viver uma fé prática, justa e coerente com aquilo que ora. Senhor meu Deus e Pai, atende cada pedido aqui no chat, na descrição, cada vida, cada família, cada lar. Eu passo para os teus cuidados, cada pessoa que me envia os seus pedidos de oração, me envia pelo WhatsApp, me envia, Senhor, pelo Instagram, pelo YouTube. Meu Deus, pessoas que me entregam até pedidos em minhas mãos. Eu passo para os teus cuidados. Olha a quantidade de pessoas enfermas, doentes, que vêm neste canal rogando as nossas orações. E olha a quantidade de pessoas que o Senhor já curou, já as curou aqui, libertou-as, transformou a vida destas pessoas. Quantas pessoas foram transformadas aqui, quantas pessoas foram tocadas pelo Senhor aqui e foram curadas, foram libertas pelo Senhor, foram transformadas pelo Senhor através da oração. Nós clamamos aqui agora, Senhor, nós suplicamos aqui agora, suplicamos ao Deus do impossível, trabalha de uma maneira especial. Senhor, meu Deus, eu passo para os teus cuidados, meu Pai, a vida de cada pessoa agora, vai tocando na vida, ó Deus, de cada pessoa, vai tocando na vida deste homem e desta mulher, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca naqueles que estão doentes em casa, nos hospitais deste país, aqueles que estão, meu Pai, nas UTIs dos hospitais. Quantas pessoas, meu Pai, estão em sofrimento. Visita cada uma delas, derramando as grandes bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Eu abençoo, Senhor, e eu libero sobre a vida de cada uma destas pessoas uma palavra de milagres, e profetizo, assim como vieram pedir ajuda em oração, virão para testificar, para testemunhar do que o Senhor fez em suas vidas. Eu passo para os teus cuidados agora, a vida deste homem, a vida desta mulher. Eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor e que haja o mover do altos céus. Onde estiver esta família, esta pessoa, Pai, este ser humano que necessita de Ti, que haja vitória. Senhor, repreenda os demônios que lutam contra esta família, contra o casamento, contra o namoro, contra o noivado. Eu repreendo toda ação do diabo. Eu expulso toda ação de Satanás. Pai, abençoa de uma maneira especial. Confirma a bênção total para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Abençoa de uma maneira especial
conceda vitória, Senhor, abençoando de uma maneira especial, repreendendo todo o mal. Ó Deus, eu profetizo a bênção total agora, que seja abençoada esta criancinha seja tocada, curada, liberta de todo mal, que seja transformada a vida deste homem, desta mulher, e que haja milagres em todos os âmbitos. Pai, eu oro pelo nosso Brasil, eu oro, Senhor, eu intercedo pela nossa nação. O Brasil é uma terra que ouviu a tua voz, mas tantas vezes o Brasil quebrou alianças contigo, Senhor. Vemos promessas sendo feitas por autoridades, líderes e até comunidades cristãs, mas muitas vezes sem compromisso real com a tua justiça, com a verdade, com a integridade. Clamamos, ó Deus, que o Senhor levante líderes justos e tementes a ti, que a verdade prevaleça sobre a corrupção e a mentira, que haja arrependimento nacional, conversão genuína e transformação social. Tua palavra diz: se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a tua terra. Pai, dai-nos governantes com responsabilidades e temor, mas também um povo com consciência e compromisso com o bem comum. Não queremos apenas religião, queremos obediência, queremos fidelidade à tua palavra. Eu oro por este mundo, olhamos também para o mundo, tantas nações em conflitos, tantas vidas escravizadas pela guerra, pela fome, pela desigualdade e pela opressão, assim como em Jeremias 34, onde o Senhor ordenou libertação aos escravos, oramos agora por libertação dos povos oprimidos, cura das feridas globais, justiça onde há exploração, evangelho onde há escuridão, meu Pai. Levanta teu povo em cada nação para viver em aliança verdadeira contigo, mesmo em tempos difíceis. Senhor, que esta oração seja mais que um clamor, seja um pacto de sinceridade contigo. Queremos ser pessoas que oram com integridade, que agem com obediência, que vivem com o coração inteiro diante de ti. E mesmo quando falharmos, que haja arrependimento verdadeiro e retorno imediato à tua presença. Oramos por cada vida conectada neste momento. Oramos por cada nação. Oramos pelo mundo e declaramos: somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja vitória nesta vida, nesta casa, nesta família, desde agora e para sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Compartilhe esta oração com alguém, seja instrumento de Deus na vida de alguém, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu volto com vocês às 11h45, ou para muitas pessoas 22 horas, meia-noite, madrugada, não é? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.